Zombie Apocalypse. Fala galera do sistema de cortes, quer aprender a criar seu próprio negócio pela internet? Receber notificações diárias de dinheiro caindo na sua conta? Não perca tempo, um curso desse cara é possível. Clica no primeiro link abaixo na descrição se você também quer ganhar dinheiro pela internet. Adorei. Ô, Nicolas, me conta então um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho, como que você começou a trabalhar com isso. Conta um pouco sobre o seu trabalho pra galera conhecer também, como que funciona e tudo mais, onde surgiu a ideia. Enfim, a gente quer saber tudo aí. Conta pra gente. Tá. Então, vamos lá. Para mim, primeiramente, Nicolas Fernandes, né? Já me apresentei, mas você já me apresentou, mas falando de novo. Eu sou do interior de São Paulo e, na verdade, eu sou uma pessoa comum. Igual você, igual, enfim. Inclusive, a Gabi também é uma pessoa comum. Sim, Todos somos. Então, assim, muita gente fica travado e acha que não pode prosperar ou crescer na vida, ou, de repente, virar uma influencer renomada igual a Gabi, e porque se trava achando que não é capaz, né? E na minha história, desde quando eu me conheço por gente, eu tinha um sonho de crescer, de ser rico. Então eu vim de uma família humilde, né? Eu não tinha condição, meu pai, eu sempre estudei em escola pública, minha mãe nunca deixou faltar o que comer na minha vida, mas eu nunca tive, por exemplo, condição de eu comprar um tênis de marca. Então eu vi meus amigos com tênis de marca, eu não tinha. Então eu já comecei a despertar desde pequeno, por conta dessa escassez financeira, a vontade de crescer, a vontade de ser alguém, de ganhar dinheiro. E eu me imaginava sendo empresário, andando de terno e tal, quando eu era pequeno. Já Hoje em sempre dia, pensou nisso. hoje em dia, às vezes eu trabalho de chinelo e bermuda, essa é a realidade, né? Porque eu empreendo em casa, então eu tenho essa facilidade. Essa então é muito liberdade. cômodo isso. Mas, tirando isso, eu consegui chegar onde eu tô hoje, né? É claro que eu quero ir muito mais longe, mas a mensagem que eu quero trazer hoje é: se é possível para mim, que vim do zero, não tive as melhores educações, as melhores condições, comecei com R$ 0 e hoje faturo milhões na internet, é possível para qualquer um que queira também mudar de vida, tá? Então, essa é a primeira premissa que eu quero trazer aqui. Então, assim, a minha história começa no acreditar. Então, a partir do momento que eu acreditei que eu conseguiria ser alguém e que eu não precisaria depender só do sistema, só de trabalhar, ficar preso num trabalho 8, 10 horas por dia, ter que responder para chefe, a partir desse momento que eu tirei essa crença, eu comecei a prosperar nos negócios, né? Então, assim, eu já fiz de tudo na vida. Então, quando eu era menor, eu vendi saco de lixo com uns 14 anos. Tinha Era isso que meu eu ia te vizinho. perguntar, quais foram os seus trabalhos anteriores? O que Tinha você um fez vizinho, antes? tinha um vizinho meu que ele tinha uma caravan velha lá, e aí ele vendia saco de lixo, né? Eu cheguei nele e falei assim, viu, tem como eu ir vender com você também esse saco aí? Porque queria fazer uma grana e tal, eu na época não trabalhava. Ele falou, então tá, amanhã às 5 horas da manhã você aparece aqui em frente de casa que a gente vai. Aí eu apareci lá e comecei a vender. A gente ia nos bairros mais nobres lá e batia de porta em porta vendendo. Aí esse foi o primeiro contato com vendas, né, que eu tive. Sim, E, já desde novinho. Quantos anos mesmo? acho que uns 14 anos, eu acho. Caraca, Não olha. lembro exato, mas acho que uns 14 anos. Uhum. E aí eu comecei eu fazia meu dinheirinho lá. Eu lembro que eu voltava todo feliz que eu conseguia vender, né? No começo eu travava um pouco, é normal, você fica travado com vergonha. Nossa, eu tenho vergonha, isso trava, né? Normal. Mas depois você vai se soltando. Porque eu já entendia que a vergonha não paga boleto. E se eu quisesse ganhar dinheiro, se eu quisesse ter alguma coisa, comprar um tênis de marca, eu ia ter que tirar essa vergonha de lado e fazer a oportunidade, abraçar essa oportunidade, né? E eu não podia ter vergonha. Então eu ia com vergonha. Realmente sem vergonha. Eu ia com vergonha mesmo, não tava nem aí. Esse é o segredo. Eu lembro que até que um dia eu bati numa porta, eu estudava, né? E eu bati na porta da casa de uma menina que era da escola lá, super popular e tal. Na época eu falei, nossa, que vergonha agora, velho. Bati na porta dela. Como que eu vou falar? E ela sabe, ela me conhece, como que eu vou falar que tô vendendo saco de lixo? Não que não seja digno, mas é criança, Dá né? vergonha, Dá assim, vergonha, às vezes, você vai bater. né? E aí eu lembro que eu travei na hora que eu cheguei com ela. Ela falou assim, então, vou ver com a minha mãe. Eu falei, tá bom, aí eu saí. Isso aí, nem esperou a mãe. Não, nem esperei. Falei, vou embora, deixa quieto. Aí, beleza. Mas aí foi assim que começou. Aí depois eu fui monitor de brinquedo, depois comecei a trabalhar em empresa também. O primeiro trabalho que eu fiz foi fazendo... Eu fiz alguns bicos, por exemplo, fazendo molde de ovo de Páscoa, que tinha uma fábrica que era do amigo do meu tio, que ele falou, vem trabalhar aqui comigo, eu comecei a trabalhar com ele. E aí, depois disso, eu trabalhei montando vitrô mesmo. Caramba! E aí eu fiz uma prova no Senai, na verdade eu tinha feito 3.
Ó, pra você ver como que é o poder da persistência. Ninguém supera a persistência, véio. Se você continuar até o fim, você consegue o que você quiser. Então não verdade. adianta. Você pode... Em qualquer área. Não tem essa em qualquer área. Você pode não chegar no Neymar, mas você vai entrar ali, você pode entrar na seleção ali, entendeu? Você pode não ser o mais conhecido. Sim. Mas o fato é, se você corre atrás de seus sonhos, se você não desiste, você consegue. Então, assim, eu comecei a estudar para fazer prova no Senai, né? Eu fiz Senai também. Você fez acredita? também? Fiz. Que curso você fez? Elétrica. É mesmo? Tudo a ver, né? Eu eletricista de manutenção. Caraca. Fiz 2 anos. Que da hora, eu fiz 2 anos também, só que o meu foi o CAI, já ouviu falar? O meu foi o Eu CAI CAI também. Aí, Que aqui. top! Nossa, Você que fez da qual? hora. Elétrica também? Então, eu fiz mecânico de usinagem, né? Tinha os dois, elétrica e mecânica. Aí eu fiz elétrica. A elétrica é mais difícil, Você tentou né? 3 Já se vezes vê. passar na prova? Eu tentei 3 vezes. A primeira vez eu Cara, fui. É muito difícil Foi mesmo. difícil. A primeira vez tinha tipo, 2.000 candidatos pra, sei lá, Sim. 100 vagas. Eu não Eu passei. passei na primeira, em 6º lugar, você acredita? Na primeira? Na Caraca, primeira prova que eu fiz. top Eu demais. só Você fiz, estudou bastante? estudei 6 meses, eu fiz cursinho. Tá vendo só? Estudou. É. Agora eu, como sou mais preguiçoso, não estudei. Aí então, você foi com a cara e a coragem. eu fui com a cara e a coragem. Eu, tipo assim, minha mãe falava, estuda e tal, não sei o que. Eu olhava a apostila pra estudar, falava, nossa, que desânimo, velho. Não estudava. E aí eu fui fazer, eu falei, vou fazer a primeira. E aí você não estudou, você não se preparou, eu estudei mais ou menos, assim, e não passei. A segunda, também não passei. Só que a terceira eu passei em 7º também, na terceira. E aí, por incrível que pareça, nas 3 eu não estudei, tipo, com foco, assim, sabe? Só na terceira que eu dei uma estudada um pouco a mais, só que eu já tinha uma bagagem. Então eu já aprendi com os erros anteriores, eu já tinha uma aprendizagem ali de não ter passado nas 2 primeiras, e isso me levou a ter mais experiência e a passar na terceira, ia passar bem. E eu passei por uma empresa ainda multinacional, por indicação, né, que, tipo, o Senai indicou para a empresa, eu entrei para a empresa, trabalhava... Aí a gente ganhava dinheiro pela empresa, você também? Isso. Ai, E eu trabalhava, só que na empresa eu tinha que ir. O meu não precisava ir. Não, eu trabalhava na Natura na época, eu tinha que ir, eu fazia o Senai de manhã, ia pra Natura sim. tarde, e à noite eu ia pro ensino médico, eu estudava à noite, né, tinha que mudar. E aí, nesse período, foi ralação, né? Me muita matava, loucura. Correria. Gente, Porque... eu lembro que no meu, eu não precisava ir pra empresa, que no caso era o metrô, que eles patrocinavam, eles davam como se fosse... Você ir pro curso é como se você fosse trabalhar, sabe? Se eu faltasse um dia no curso, eles descontavam do salário. Eu ganhava vale-refeição, tinha convênio médico, tinha tudo. E eu trabalhava na padaria de manhã, Senai à tarde, ensino médio à noite. Caraca, então você também era correria. Era loucura minha vida isso, também. Da hora. E Então, tudo isso... já me identifiquei aí nessa parte. A gente já tá no caminho. Eu não sabia dessas particularidades Eu suas. também. Que da hora, eu quase legal. nunca falei. Eu acho que eu devo ter falado uma vez aqui, mas... Tá vendo? Muita gente não sabe também. Quando fala, o que você fez? Eu fiz elétrica. O pessoal, nossa, nada a ver, Mas né? você se arrepende hoje de ter feito? Não me arrependo, porque foi um aprendizado não só da elétrica em si, mas eu aprendi muito lá no Senai. É uma escola, assim, sensacional, que eu levo ensinamentos pro resto da minha vida. É muito bom. Muito eu bom. também gostava muito. Você não se arrepende também? Não, aprendi muita coisa lá. Eu estudava melhor, era um pouco diferente do ensino médio só, né? Então eu conseguia aprender algumas coisas a mais e era bem legal. E você pensava em cursar realmente faculdade, alguma coisa relacionada ao curso? Eu pensava assim, não porque eu queria, mas pelo senso comum. Todo mundo, seu pai, sua mãe, seu tio, sua avó, não sei, todo mundo, a sociedade impõe indiretamente que você faça uma faculdade e de repente... Pra ser alguém na vida. Todo mundo fala isso, né? Você cresce ouvindo isso. Só que aí eu não queria trabalhar pros outros a vida toda. Então, assim, eu queria fazer engenharia, né? Achava que queria, mas não queria. E aí, nessa pegada, eu terminei o curso. Depois eu fiz um curso técnico, né? Depois, logo em seguida, eu fiz um curso técnico de mecatrônica. E aí, eu terminei a mecatrônica e eu entrei numa empresa. Eu saí da Natura e entrei numa empresa pra trabalhar na área, né? Comecei a trabalhar e aí aquela empresa eu fiquei acho que uns 4 anos trabalhando na empresa. Eu não ganhava bem, não. Eu entrei lá, acho que ganhando pouco, R$1.800, acho que no mês. E era no que você tinha cursado? Era. Só que lá era ruim, porque eu tinha que operar a máquina. Então não era só o que eu cursava, eu tinha que fazer coisas a mais que, nossa, matava. E eu ficava cabreiro com isso. E aí eu saí e entrei numa outra empresa, que era a Fundação Butantan, é uma empresa privada lá no Instituto Butantan. Entrei na parte mecânica, só que eu entrei lá e eu não era o sênior, não era o cara, só que eu entrei lá como o cara. Eu entrei lá como, tipo, o meu chefe me olhava e falava, nossa, esse cara é bom demais. Ele é Só que eu não era nada disso, velho. E aí que começa a venda.
Você entendeu? Eu só tive essa oportunidade de entrar como nível 4, um nível maior. Lá tinha cara que dava aula no Senai lá e que eu era acima dele no trabalho. Por quê? Na hora da entrevista, da comunicação, eu consegui passar uma autoridade, passar pro cara que eu era bom. Uma confiança, e aí o cara confiou em mim e foi. Só que aí eu tive que aprender na raça lá as coisas, sabe? E os caras ficaram, imagina, a galera vendo o moleque lá entrando, ganhando bem, ficaram bravos pra caramba, queriam né? te cortar. Foram no RH pra descobrir meu salário e tudo mais. Sério? Enfim, nossa, fizeram uma palhaçada lá. E aí, assim, começaram a querer queimar e tal, começaram a jogar as buchas pra mim resolver. Isso tem muito em empresa, né? Acontece muito. E aí, assim, e beleza. Só que eu não tava preparado pra aquilo. Mas eu falei, agora que eu tô com esse negócio na mão, eu vou fazer acontecer. Eu estudava, arregaçava, chegava à noite, começava a estudar sobre o negócio, o que eu podia fazer na máquina, que eu fazia manutenção nas máquinas. E aí foi. Aí eu fiquei um tempo nessa empresa, saí, e aí eu recebi uma proposta de uma outra empresa para entrar como encarregado de manutenção lá no galpão logístico, que tinha uma automação. Eu fui, fiz. Tudo isso que eu tô falando é trajetória de trabalho, não tem nada a ver com empreendedorismo. Mas vocês vão ver que vai conectar. Contando a história dele antes de chegar até onde ele chegou, para ver que nada começa assim, Nada é por acaso, tudo se conecta. E aí, beleza, entrei nessa empresa, fiquei um tempo lá, fiquei uns 3, 4 anos, eu acho, também na empresa, não lembro. Mas enfim, só que, sabe, a empresa pra mim era cômodo, porque eu ganhava bem, uns 4 mil por mês, eu acho que pra mim era muito bom. E aí, era cômodo, porque eu fazia meu horário, não tinha chefe pra ficar enchendo meu saco lá. Eu podia entrar a hora que eu quisesse, sabe? Eu tinha uma liberdade. Tava confortável. Lá era muito simples de eu conseguir mostrar meu trabalho pra pessoa. Então, assim, tava tudo em ordem. A máquina tá rodando, então eles nem lembravam de mim, né? Então tava ok. Só que mesmo assim, o cômodo incomoda, pelo menos pra mim, tava me incomodando. Por quê? Eu falava, poxa, se eu tô aqui, tô tranquilo, eu vou ficar a vida toda aqui, mas eu não vou crescer, eu não vou sair disso aqui. Eu não vou sair mais. E será que é isso mesmo que eu quero? Eu vou ficar a vida toda? Tem gente que quer e tá tudo bem, mas eu não queria. Eu queria ganhar mais, eu queria mais, sabe? Crescer. Eu não queria ter um chefe, eu queria criar a minha história, impactar pessoas de uma outra forma, sabe? Trazendo uma coisa boa a mais. Eu acho que eu sentia isso, é uma coisa que você sente. E para você ter essa visão, já estando numa zona de conforto, para você sair disso é muito mais difícil, né? Muito, muito, muito. Porque, assim, você tá confortável, ganhando bem. E, assim, se eu saísse de lá, ia ser... Na minha visão, eu não ia achar um outro trabalho igual aquele, né? Com aquela liberdade que eu tinha. Ia ser muito difícil. Porque no setor não tinha área de manutenção. Então, eu que implementei lá. Então, é meio que... Enfim, eu dominava ali a parte de manutenção, sabe? Então, é diferente de outras empresas que você já tem uma hierarquia, enfim. Beleza, e aí eu comecei e falei, eu não quero isso pra mim, né? Ainda quero mais, tá chato ficar aqui, já deu. E aí eu comecei a estudar mais. Antes disso, só pra vocês saberem, em 2013, antes disso, eu já tinha pesquisado sobre como ganhar dinheiro na internet. Porque eu lembro que eu queria ser empresário, ganhar dinheiro. E eu pesquisei, eu vi que tinha internet e veio na minha mente, será que tem como ganhar dinheiro na internet? Eu vou pesquisar. E em 2013 ainda era mato, né? Não tinha nada disso. Era mato. Aí eu pesquisei no Google, como ganhar dinheiro na internet. E aí eu achei lá algumas paradas, não tinha quase nada. Aí tinha uns e-book, uns cursinhos bem fuleiro lá, que não ensinava nada. E aí eu comecei a comprar esses cursos. Eu comprei um curso numa época que ensinava a fazer um blog e a monetizar no Google AdWords, que é como se fosse o Google AdSense, né? Que na verdade é igual ao YouTube. O YouTube você tem um canal, você consegue monetizar nele, só que com um blog também. Você coloca os banners no blog, a pessoa clica, você também ganha, só que pelo Google. E aí eu comecei a estudar sobre isso, aprendi a fazer um blog e tal, aprendi a fazer um site, comecei a colocar artigo lá. E aí eu via que o cara ganhava $4 mil por mês fazendo isso, o cara que eu comprei o curso. Eu falei, caramba, eu quero ganhar isso aí também. Só que aí eu vi que não era tão simples, porque eu ia ter que produzir muito artigo, era a longo prazo. E aí a minha mente, como é imediatista, como é de todo mundo, não queria esperar para colher lá na frente. Se eu tivesse continuado, talvez eu ia estar colhendo até hoje o fruto desse curso, né? Mas eu não continuei. Falei, não, vai demorar muito, deixa quieto. E aí eu parei. Uma coisa para agora. Você queria... A gente quer urgência para agora. Então, para você ver que todo mundo é assim, né? Não tem essa. Não tem jeito. Só que aí você vai trabalhando a sua mente e entendendo. Você vai tendo o tempo de maturação para você ver que não é assim que funcionam as coisas. E aí o que acontecia? Eu peguei, comecei a estudava, não parava mais. Paguei mentoria, estudava, não ganhava bem naquela época, em 2013. E eu lembro que eu paguei uma mentoria de R$500 pro cara, porque eu falei, cara, fala o que você tá fazendo aí, porque eu vi que você tem 2 mil alunos. E aí ele me apresentou a Hotmart na época, que é uma empresa que hospeda os produtos, né? Hoje é a pioneira aqui no Brasil.
Lá nos Estados Unidos tem a ClickBank, que é uma outra plataforma que veio antes ainda da Hotmart, né? Pouca gente conhece, mas aqui é a Hotmart. Que pra quem não sabe é uma plataforma de cursos online. Cursos online. Por exemplo, você é boa de costura, você quer produzir um curso, você contrata o pessoal aqui da IU, por exemplo, e aí eles gravam você costurando e ensinando isso. Sim. Você pode empacotar isso em vídeos, colocar na área de membros e vender. Então é basicamente essa a ideia. E aí ele me apresentou, eu conheci e falei, caramba, isso aqui deve dar bom, né? Porque ele tem 2.000 alunos, cobrava R$300 no curso, eu fiz uma continha básica, falei, 300 vezes 2.000, deu uma grana legal. Aí eu vi que ele tava viajando, indo enfim, pro México, e eu falei, caramba, o cara tá tendo uma vida da hora, né? Eu paguei pra ele, ele me ensinou, me clareou algumas coisas. E aí, beleza. Continuando, né, a minha jornada, eu parei, não fui atrás, não desisti, eu dei uma pausa, porque a minha mente se expandiu para aquilo. É uma ideia que eu falei, caramba, isso daí é possível. Eu vi que era possível. E tem eventos, desde aquela época já tinha eventos, que era o Afiliados Brasil, que é um evento onde se reúne toda a galera que é afiliado, que eu vou explicar para vocês o que é daqui a pouco, e se reúne nesse evento, e aí faz network, tem palestras, tem ensinamentos, os palestrantes ensinam, e eu sempre frequentei. E eu frequentei e comecei a me conectar com umas pessoas grandes do mercado já naquela época lá. E por que eu queria me conectar? Porque eu queria ver o que eles faziam, eu queria estar perto deles, né? Então eu já lia livro, já autoconhecimento, eu sempre fui atrás. Então eu sempre... Você sempre se interessou sempre realmente me interessei. de cabeça naquilo Isso. que você queria focar. Porque eu sabia que era aquilo que ia me levar para o nível que eu queria chegar. E aí, no decorrer disso, eu aprendi uma coisa. Para você ter, você primeiro precisa ser. Então, assim, eu aprendi que se eu tiver R$1 milhão hoje, sem estar preparado, eu vou perder tudo. É verdade. Então, eu preciso primeiro ter uma mente milionária para depois conseguir ter R$1 milhão. Porque aí eu vou conseguir multiplicar esse milhão, entendeu? É a mesma coisa de ganhar na loteria, cara. Isso que muita gente às vezes não entende. Às vezes de R$100 você faz 1.000, 2.000, exatamente. 1 milhão. E às vezes as pessoas acham que tem que só chegar 1 milhão na mão pra você. Tipo assim, às vezes eu tinha essa mente.